Nossa herança, apêndice 1. A chegada do Adventismo ao Brasil. Do humilde começo a um século, a maior população adventista do mundo. Corria o ano de 1884. Um jovem alemão conhecido como Borchardt, residente em Brusque, Santa Catarina, envolve-se em uma briga, ferindo gravemente seu oponente. Com medo da polícia, resolve fugir em direção ao porto de Itajaí. Lá chegando, embarca clandestinamente em um navio que rumava para a Alemanha. Numa das escalas, acaba conhecendo dois missionários adventistas que lhe perguntam se conhece algum protestante no Brasil. Meio desconfiado, Borchardt responde que seu padrasto, Carlos Dietrich, é luterano. Os missionários pedem-lhe o endereço de Dietrich, deixando claro que o único interesse deles é enviar literatura religiosa para o Brasil. Alguns meses depois, um pacote contendo revistas adventistas em alemão chega à colônia de Brusque, endereçada a Carlos Dietrich e com selo de Battle Creek, Estados Unidos. A encomenda é aberta na casa comercial de Davi Hort, um típico casarão colonial de 2 pavimentos, distante 8 quilômetros do atual centro de Brusque. Dietrich, ainda meio desconfiado, toma para si uma das revistas, com inscrição de capa A Voz da Verdade, e distribui as outras 9 para seus amigos que ali estavam. Com o tempo, algumas famílias demonstraram interesse por aquelas publicações que falavam, dentre outras coisas, na segunda vinda de Cristo, no estilo de vida mais saudável e na importância de se reservar o sábado para atividades de cunho religioso. Continuaram a pedir mais literatura, usando o nome do Sr. Dietrich, que, com medo de que algum dia lhe mandassem a conta de todas as revistas, acabou cancelando os pedidos futuros. A frustração foi geral. Quem poderia assumir agora a responsabilidade pelas revistas? Um polonês de nome Szydłowski chegou a se responsabilizar pelos pedidos, mas seu entusiasmo durou pouco. Foi então que uma terceira pessoa entrou na história, Frederick Dressler. Dressler era filho de um pastor luterano, na Alemanha. Foi expulso de seu país por ser alcoólatra. Aproveitando as correntes migratórias para o Brasil, veio parar em Brusque. Trabalhou como professor, mas toda sua renda era gasta em bebida. Quando Dressler ouviu falar das tais revistas adventistas que eram enviadas de graça, resolveu fazer um pedido com a intenção de vendê-las para alimentar o vício que o destruía. As revistas chegaram e com elas alguns livros, entre eles um muito especial, o comentário sobre o livro de Daniel de Uriah Smith. Após a leitura desse livro, Guilherme Belz se tornaria, anos mais tarde, o primeiro no Brasil a reconhecer o sábado como dia de descanso, através da literatura adventista. Em certas ocasiões, enquanto Dressler caminhava pelas ruas em busca de compradores, os folhetos caíam-lhe das mãos trêmulas. Como não havia muito papel espalhado pelo chão naquela época, as pessoas curiosas apanhavam os folhetos e os liam. Sem saber, Dressler prestou grande contribuição à causa adventista que ensaiava seus primeiros passos em terras brasileiras. A Sociedade Internacional de Tratados dos Estados Unidos enviou centenas de dólares em literatura, que Dressler transformou em cachaça. Na venda de Davi Hort, Dressler trocava as revistas e folhetos por bebida. O Sr. Davi as usava como papel de embrulho, e foi dessa forma que a mensagem adventista conseguiu se espalhar mais e mais, como folhas de outono, alcançando famílias e corações nos quais a semente do Evangelho começava a germinar. O primeiro converso no Brasil. Guilherme Belz nasceu na Pomerânia, Alemanha, em 1835. Veio para o Brasil e estabeleceu-se na região hoje chamada de Gaspar Alto, a cerca de 18 quilômetros de Brusque, Santa Catarina. Certa ocasião, ao voltar das compras na vila de Brusque, notou algo de especial em uma das mercadorias. O papel de embrulho trazia um texto escrito em alemão. A leitura do impresso deixou Belz pensativo por várias semanas, até que, ao visitar o irmão Karl, descobriu que este havia comprado um livro do alcoólatra Frederick Dressler, livro que coincidentemente tratava, dentre outras coisas, do mesmo assunto do folheto.
O comentário sobre o livro de Daniel de Uriah Smith também estava escrito em alemão. Ao tentar pegá-lo da estante, Guilherme derrubou-o no chão. O livro se abriu justamente no capítulo intitulado O Papado Muda o Dia de Repouso. Esse título fez Bels recordar sua juventude na Alemanha. Nascido em uma família luterana, Guilherme tinha por hábito ler a Bíblia, mas algo o intrigava. Se apenas o sábado é mencionado nas Escrituras, por que guardamos o domingo? Sua mãe, Louise, e o pastor de sua igreja desconversavam, e por isso a resposta teve que aguardar muitos anos. Como estava com pressa, Guilherme despediu-se de Cal, levando emprestado o livro, segurando-o como se houvesse descoberto um tesouro precioso. Chegando em casa, ele investigou o assunto do sábado mais a fundo, comparando o conteúdo do livro com a sua Bíblia. Finalmente, Bels convenceu-se da santidade do sábado. Guilherme tinha então 54 anos e tornava-se assim o primeiro a reconhecer no Brasil o sábado como dia do Senhor, graças à literatura adventista. Os Bels não demoraram a espalhar sua nova crença pela região. Pouco tempo depois, algumas famílias já se reuniam para estudar a Bíblia e orar. Em maio de 1893, por designação da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o missionário Albert Stauffer chegou ao Brasil, juntamente com outros missionários. Stauffer espalhou a literatura adventista em Indaiatuba, Rio Claro, Piracicaba e outras localidades. Assim, os primeiros interessados na mensagem adventista em São Paulo foram surgindo. O mesmo aconteceu no estado do Espírito Santo, onde Stauffer espalhou vários livros, O Grande Conflito. Os adventistas que em São Paulo e no Espírito Santo observavam o sábado e criam na volta de Jesus estavam totalmente alheios à existência dos irmãos de Santa Catarina, que já havia alguns anos professavam a mesma fé. Em agosto de 1894, chegou ao Brasil outro missionário adventista, William Henry Thurston, acompanhado da esposa Florence Thurston. Veio nos Estados Unidos com a missão de estabelecer um entreposto de livros denominacionais no Rio de Janeiro, para atender aos missionários no Brasil. Com ele vieram 2 grandes caixas de livros e revistas impressos em inglês, alemão e pouca coisa em espanhol. Na época, não havia nada publicado em português, pois a Casa Publicadora Brasileira só iniciaria suas atividades a partir de 1900. Para chegar ao seu destino, muitos impressos eram despachados nos navios oceânicos, outros nos barcos fluviais a vapor, ou mesmo a remo, outros ainda em carros de boi, em lombo de burro e, às vezes, em alguns lugares, nas costas dos missionários. O primeiro pastor adventista a visitar o Brasil. O mesmo navio Magdalena que trouxe o casal Thurston ao Brasil levou o pastor Frank Henry Westphal para a Argentina. Eram poucos os primeiros representantes da Igreja Adventista no continente sul-americano, na época. No final de 1894, num território de 15.500.000 quilômetros quadrados, somente 10 homens se dedicavam à proclamação da fé adventista, oralmente ou por escrito. Um deles era o pastor Westphal. Os outros eram os colportores missionários, mas em apenas 5 anos os 10 já eram 200. Neste mesmo ano, 1894, o missionário Albert Bachmeier chegou ao estado de Santa Catarina. Grande foi sua alegria quando, ao oferecer seus livros a uma família em Brusque, descobriu que havia adventistas ali. Imediatamente transmitiu a boa notícia a Thurston, que por sua vez escreveu informando o pastor Westphal na Argentina. Westphal foi o primeiro ministro adventista enviado para servir na América do Sul. Ordenado ao ministério em 1883 em Michigan, dedicou-se à missão urbana de Milwaukee e lecionou história no departamento alemão do Union College, Estados Unidos. Em 1894, foi chamado para servir no continente sul-americano. Em fevereiro de 1895, o pastor Westphal desembarcou no Rio de Janeiro, onde o esperavam o casal Thurston e o colportor Albert Stauffer. Acompanhado por Stauffer, o pastor Westphal seguiu primeiro para o interior de São Paulo.
para batizar os primeiros conversos naquele estado. Guilherme Sten Jr. foi o primeiro adventista brasileiro a ser batizado, numa manhã de abril do ano de 1895. Seu batismo foi realizado no rio Piracicaba, que na língua indígena significa colheita de peixes. Sten Jr. desempenhou papel importante na obra adventista do Brasil como missionário, evangelista, professor, administrador, redator e editor. No dia 30 de maio de 1895, o pastor Westphal chega em Brusque e lá encontra os primeiros grupos de conversos ao adventismo no Brasil. Emocionados, os novos conversos ouviram pela primeira vez a pregação de um ministro adventista. Em 8 de junho de 1895, foi realizado o primeiro batismo de 8 pessoas no rio Itajaí Mirim, uns 5 ou 6 quilômetros acima da vila de Brusque. 3 dias depois, o pastor Westphal realizou o segundo batismo em Gaspar Alto. Naquele dia, mais 14 pessoas foram batizadas. Com esse grupo de conversos catarinenses foi organizada a primeira congregação adventista do sétimo dia no Brasil, tendo como primeiro ancião Augusto Wall e diácono Guilherme Bels. No ano seguinte, 1896, foi construído o primeiro templo em Gaspar Alto. Em 14 de dezembro de 1895, foi realizado o primeiro batismo adventista no estado do Espírito Santo. Na ocasião, 23 pessoas foram batizadas, tornando-se membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Poucos anos depois, grupos de conversos adventistas já realizavam a escola sabatina em Campos dos Quevedos, Itaquari, no Rio Grande do Sul, Brusque e Joinville, em Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Rio Claro, em Indaiatuba, São Paulo, Santa Maria, no Espírito Santo e Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O árduo trabalho dos missionários pioneiros prosperava. Mais e mais pessoas eram salvas para o reino de Deus. Daquele humilde início, com algumas dezenas de conversos espalhados aqui e ali, hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia pode louvar a Deus pelo seu rápido crescimento. Dos 12 milhões de membros que a Igreja tem no planeta, mais de 1 milhão estão no Brasil, o que o torna o país com a maior presença adventista no mundo. Nossa missão hoje não é menos importante que a iniciada pelos pioneiros. Com esforço e muita dedicação, eles, como os desbravadores corajosos, prepararam o caminho e espalharam a preciosa semente da verdade. Cabe a nós terminar a colheita para que Cristo volte logo e encerre nossa peregrinação. Maranata.